A todos os meus seguidores, irmãos, amigos, familiares, desejam paz, saúde, força, perseverança. Eu tenho ouvido cotidianamente que está difícil, as coisas estão cada vez piores. Isso, para mim, não me assusta, porque a própria palavra diz que seria assim. E se estamos confiando em Deus, Ele nos dará paz, força, saúde, discernimento, determinação para vivermos neste mundo tão conturbado. Por isso eu desejo a todos que Deus os abençoe o seu trabalho, o seu lar, as suas amizades, a sua família e os caminhos pelos quais você anda. Tenha todos os dias a paz do Senhor. Eu tenho dito que eu publico estes vídeos fundamentados na palavra do Senhor para a glória do Senhor. Veja, a palavra é dele e não minha. Logo, a glória é dele. E aquilo que a gente publica com oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo para nos dar entendimento, que não seja apenas uma interpretação pessoal. E para que você contribua na divulgação disso, eu peço sua oração para que eu seja sempre iluminado e peço que você se inclua ou se inscreva no meu canal para maior divulgação. Você tem a liberdade de compartilhar o vídeo, você tem a liberdade de comentar, ainda que seja oposição. Isso não me assusta, não me magoa e nem tira minha amizade contigo. Pelo contrário, pode até me ajudar muito. Portanto, fique à vontade. E hoje nós vamos falar, examinar tudo, reter somente o bem. Estamos nos fundamentando para isso em 1 Tessalonicenses 5, 20 a 23. E o texto nos diz assim: não desprezei as profecias, examinai tudo, retende o bem. Abstende-vos de toda a aparência do mal. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Profecia é divulgar a palavra não interpretada pelo homem, mas pela iluminação do Espírito Santo. Para o profeta ou pregador ministrar a palavra inspirada e escrita, ela foi escrita por intermédio dos profetas e os apóstolos, necessário é entendê-la. Isso se alcança quando Deus concede o dom, e aquele que o recebeu, os que em oração. É fundamental e necessário compreender que o Espírito Santo é quem fala da parte de Deus, esclarecendo o texto bíblico para edificação do corpo. O profeta ou o que ministra a palavra revelada e escrita, a Bíblia, precisa ter esta consciência de se firmar na verdade com entendimento e não com sua própria interpretação. Quando um pregador fala da Bíblia, porém fala de sua própria interpretação, por acaso não está simplesmente sendo humano, sem a iluminação do Espírito Santo? Para mim, está simplesmente desprezando o que está profetizado ou escrito na palavra do Senhor.
É o Senhor quem deve falar ao coração do homem, e não o pregador. O homem falar para o homem é relativo somente no sentido das coisas seculares. As espirituais, o Senhor é o centro. É Ele quem deve ser ouvido, e não o que o homem acha que deve pregar. Na palavra original, desprezar tem o sentido de considerar como nada as profecias reveladas pelo Senhor. Por isso, examinai tudo. Quando se examina tudo, inclusive as coisas seculares e espirituais, a palavra, o comportamento do homem secular, pode-se ver alguma coisa boa? Pode sim, porém é de humano para humano. Na igreja, no entanto, o exame mais profundo deve ser da palavra de Deus. Vejamos o conselho de Jesus em João 5,39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Pensando com a Bíblia, o exame profundo com oração, para entendê-la corretamente, é reter o bem, não simplesmente o que é bom. Quantas coisas boas para a carne e maléficas para o espírito. Uma tradução diz para reter o que é bom. Quantas coisas que estão neste mundo e por vezes na igreja, visível, que são boas, satisfazem a carne, o ego, me promovem pessoalmente, porém são maléficas no sentido espiritual. Quantas coisas boas que podem contribuir e devem ser retidas, porém devem ser submetidas à palavra do Senhor. Um exemplo é a filantropia, as ações sociais que o mundo pratica. E a igreja deve praticar, primeiramente com os domésticos da fé, exorta a Bíblia, e não para comprar os que não têm a salvação, ou com o pretexto de levar a salvação, e devem ser feitas para a glória de Deus, e não para a exaltação pessoal. Nos capítulos 7 e 25 de Mateus, fala do julgamento de Jesus sobre as obras praticadas pelos membros da igreja. Os que as praticaram com amor e para a glória de Deus não se lembravam que tinha praticado. Jesus diz que o que fizer a tua mão direita, que não saiba a esquerda. Porém, para a própria glória praticadas. A resposta para os fiéis e os infiéis, membros da igreja visível, está em Mateus 25, onde no julgamento final o Senhor separa as ovelhas dos bodes. As ovelhas serão colocadas à direita dele e ouvirão: Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Para aqueles que foram fiéis, porém só na aparência, ouvirão do Senhor: Apartai-vos de mim para o tormento eterno. Ainda mais em Mateus 7, Jesus diz: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aqueles que praticam, trabalham na igreja para a própria glória, receberão esta palavra. Em seguida, ele vem: abstende-vos de toda a aparência do mal. A palavra aparência pode ser entendida de acordo com o original, espécie, e ainda como adjetivo ou substantivo. O que é a aparência? Configuração exterior de alguém ou de algo. Exemplo, pelo menos para mim, a cobra coral é linda no seu exterior, porém é super venenosa. Não devemos brincar com ela. Sua mordida traz problemas físicos duradouros e às vezes até a morte. Assim é a pessoa que aparenta ser piedosa, mas o coração não vive a realidade que o exterior mostra. Filosoficamente falando sobre isso,
é a dimensão superficial, exterior, ilusória da realidade, que corresponde no âmbito da cognição humana a todos os obstáculos que impedem a percepção plena da verdade, tais como as opiniões supersticiosas ou irrefletidas do senso comum, as ilusões da captação da natureza pelos sentidos ou as paixões e inclinações, que deformam a compreensão objetiva dos fatos. Abster-se não é aceitar, é rejeitar, recusar tudo o que é aparente, porém destituído da verdade. Deve abster-se. Por isso devemos examinar à luz da palavra de Deus tudo, nossos pensamentos, o que está em nosso coração, o que ouvimos dentro e fora da igreja, encher o coração de amor ao Senhor e ao próximo. Se firmar na verdade bíblica. Esta verdade é difícil de aceitarmos. Por quê? Ela revela todo o nosso interior e nos chama para mudar o nosso comportamento, renovar as nossas mentes, deixar as coisas que não agradam a Deus e nos enchermos de tudo o que é agradável ao Senhor. Se você fizer uma leitura de Romanos 12, pelo menos do versículo 1 a 3, e do Salmo 37, dos versículos 5 ao 8, você verá tudo isso. Quando nos conscientizarmos de tudo isso e procurarmos crescer espiritualmente para termos uma plena comunhão com o Senhor, a exortação explícita para sermos irrepreensíveis para a volta do Senhor será algo natural, não será um sacrifício, não será uma briga espiritual. Vivendo à luz da palavra de Deus, certamente a paz de Deus, que excede todo o entendimento, nos dará sabedoria, discernimento e fortalecimento para as lutas cotidianas com paz e para a glória do Senhor. Deixo uma pergunta para você refletir. Você na igreja é apenas de aparência ou você é espiritual agradando ao Senhor? Medite, pense nisso. Deus te abençoe.